Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do professor Kleber Paixão. Você me segue aqui, me ajuda o meu canal a crescer e, sem mais delongas, se você gosta do conteúdo do canal, você curte o canal, siga esse canal, curte o vídeo, deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas, deixe seu comentário positivo para que o YouTube mande para mais pessoas. E seja, se você quiser, seja membro do canal, você tem benefício, você pode estudar teologia comigo por um valor ínfimo, tá bom? Então, faça isso, marque o sininho para que chegue novas notificações para você, tá bom? Vale muito a pena, tem muita gente aprendendo. Meus vídeos eu fico muito contente, tá chegando a vários locais. Eu tô muito contente. Quando eu era menino, eu estava numa reunião na cidade, eu creio nas experiências espirituais que temos na igreja. Quando eu era menino, o Espírito Santo se usou de um pregador e pregou assim: Menino que está aqui, vou abrir tua mente, vou te fazer com que você conheça, tenha o conhecimento dentre os homens, e muita gente do mundo inteiro te conhecerá. Eu não sou nenhum famoso de Hollywood. Graças a Deus não sou, graças a Deus. Sou igual o seu Madruga, sou pobre, porém honrado. Mas eu louvo a Deus, já louvo a Deus, que os meus vídeos estão chegando a lugares que eu nunca imaginava. Eu nunca saí de São Paulo. Eu tenho desejo de conhecer a Europa, mas por enquanto o aperto financeiro ainda tá pegando. Eu já tirei meu passaporte, mas o aperto financeiro ainda tá pegando. Meu sonho é conhecer a Europa. Quero conhecer a Itália. Tenho um desejo de conhecer a Itália. Tenho um desejo de conhecer Portugal. E assim, meu sonho assim, é conhecer a Escócia. Ah, é um sonho, né? E quem sabe lá no futuro conhecer Israel, mas por enquanto ainda tá difícil. Mas e meus irmãos, o meu vídeo tá chegando a muitos lugares. Muita gente me assiste na Bélgica, irmãos entram em contato comigo, me assiste na Bélgica. Tem irmãos que me assistem na Suíça, tem irmãos que me assistem aqui na América do Sul, na Venezuela, no Chile, na Argentina. Tem irmãos que me assistem na Bolívia. Eu tenho irmãos que me acompanham em vários locais dos Estados Unidos, de Boston, de Nova York, sabe, em muitos lugares. Meu vídeo tá. Muitos irmãos da Itália assistem os meus vídeos. E estou muito feliz. E muita gente de Portugal e da Espanha assiste os meus vídeos. E eu fiquei sabendo, fazendo uma pesquisa, que tem pessoas que não são crentes, que são dos Estados Unidos, falam inglês lá, nativo, né? E como o meu vídeo do YouTube ele tem possibilidade de legenda, ele consegue assistir os meus vídeos. Pessoa americana mesmo, sem ser brasileiro que estava aqui e foi para os Estados Unidos. Não, americano mesmo, assistindo meus vídeos. Isso é muito bom. O conhecimento teológico chegando a vários lugares, a várias pessoas. O evangelho sendo anunciado em vários cantos desse mundo. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo. E eu posso dizer: toda honra, toda glória seja dada a Deus. Estou muito feliz. Dito isso, eu tinha esquecido de mencionar, esses dias teve a ordenação, ou a apresentação, né? Não é ordenação, a apresentação. Lá no Miguel Badra, na Comum de Suzano, foi levantado o bom Marquinhos, que eu conheci ele como cooperativos, um baita cooperativos pentecostal. Prega assim, pentecostalmente, é muito bom. E além de tudo, é um homem liberto, né? Depois que eu casei, ele era muito amigo da minha esposa. Eu Deus é o de pregar a palavra na igreja dele duas vezes, logo quando eu casei. E ele sempre abriu as portas, eu sou um homem grato a ele. E estou muito feliz que ele foi para comprador. E tenho certeza que ele vai para ancião. Tenho certeza que ele vai para ancião logo, logo. Deus vai abençoar ele. Merece, é um homem muito esforçado e parabéns para ele. Estou muito feliz por ele. Ah, Outra pessoa que eu tenho eu tenho um respeito muito grande é o ancião da Central de Suzano, irmão Dilson. Ele fez um dia quando eu mais precisei dele, ele esteve do meu lado. Então eu tenho um respeito e um amor muito grande por ele, muito grande mesmo. É um dos que eu respeito e ele tem o meu respeito e tem minha admiração. Então Deus abençoe a vida dele, o ministério dele, que faz tempo que eu não vejo.
Quando Deus criar um caminho, logo, logo eu vou dar um pulo aí na Central de Suzano. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, o último vídeo meu causou uma certa polêmica e muita gente entrou em contato xingando, brigando, e a ideia não era brigar. A ideia era mostrar tecnicamente, exegeticamente, teologicamente, que tem fundamentos bíblicos a ideia do Natal. Mas para o mundo acadêmico, mas a instituição tem o direito de se posicionar? Tem, ela pode falar o que ela quiser. Ela é uma instituição. Ela faz o que ela quer. E o vídeo não era para atacar ela. Né? Mesmo que eu sou pertencente, isso pode acontecer. Tem muito católico que é católico e não concorda com tudo que o catolicismo tem. Isso é super normal na religião. Você não é obrigado a concordar com 100% com a igreja que você frequenta. Ela ensina e fala. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Então, eu conheço amigos meus, pastores do Ministério do Belém, que eles não concordam com um monte de coisa que acontece no Belém. Tem pastor amigo meu do Belém, ele é assembleano e ele é calvinista. Ele é assembleano e não concorda com o dízimo. Você tá entendendo? Então, depende. A religião é assim. Então, a ideia não foi atacar, né? Mas eu percebi um movimento muito grande, teve muito burburinho. Teve alguém que fez até um PDF explicando sobre o Natal, falando um monte de informações mentirosas, equivocadas, falou um monte de besteira. E depois eu vou fazer um vídeo refutando isso em forma de aula, né? Como eu sempre faço aqui, em forma de aula. E aí tem um terceiro vídeo que vai ter, que é a questão que eu falei para vocês. Eu vou fazer uma digressão filosófica, teológica, histórica, no sentido de apresentar um ateu, o que um ateu fala sobre o Natal, um ateu acadêmico, né? Não esses ateus todinho aí de internet. Então, é nesse sentido, tá bom? Ninguém tava querendo brigar com ninguém, então muita gente xingando, eu tive que denunciar conta, excluir comentário besta, que tem gente que quer dar lição, né? Eu apresentei toda uma argumentação técnica, aí a pessoa vai lá querer. E aí teve até uma irmã que perguntou a palavra pagão, né? Se eu não me engano, tá? Depois eu tenho que consultar. Se não, pagão vem de paganos no latim, que quer dizer aldeão. Essa expressão era uma expressão inicial pejorativa no século III da era cristã, que ela começou a ser utilizada pelos cristãos. Porque os cristãos eram de maioria urbana. E a maioria dos outros. E é sempre no sentido, o pagão é no sentido que não é cristão. Tudo que não é cristão é pagão. É a mesma palavra que o grego usou de gentiles, gentil. O gentil, tudo que é o gentil, tudo aquilo que não é cristão é gentil. Não é tudo aquilo que não é judeu é gentil. No sentido que o que é pagão não é cristão. Esses aldeões eram pagãos por quê? Porque eles eram das religiões do Império Romano e que tinha a base sempre a ideia de fertilidade, de fertilidade da terra e tudo mais. E aí os cristãos, usando de forma pejorativa, não é cristão, é pagão. E aí o termo ficou. Hoje o termo pagão é todo aquele que não é convertido à fé cristã. Aquele que se levanta contra a fé cristã. Ele é pagão. Paganismo é nesse sentido. Hoje não se utiliza muito o paganismo, a palavra paganismo. Os cientistas da religião, os filósofos da religião, os teólogos, eles não usam muito o termo paganismo. Só no mundo evangélico, hoje em dia, tal coisa é pagão, o Natal é pagão. É um termo que a gente não utiliza muito, porque ele é um termo pejorativo, como a palavra seita. A palavra seita é pejorativa. Hoje em dia também se tornou um termo pejorativo. Fulano é herege. Por quê? Porque ele é calvinista. Fulano é herege porque ele é arminiano. Então, ou seja, banalizou os termos técnicos. Entendeu? Então, é nesse sentido. A partir do século III, irmã, paganismo é tudo aquilo que não era cristão. Tá bom? Mas ela tem um contexto etimológico preciso, é nesse sentido, que era aldeão e aquilo que eu expliquei para vocês. Hoje eu vou reagir a alguns vídeos que eu achei importante a gente pensar, reagir e mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo evangélico. E ao longo dos próximas semanas eu vou fazer vídeos assim, reagindo a esses... Porque a internet está bombando de um monte de assunto e os cristãos ficam perdidos, né? Os cristãos, os irmãos, os mais simples,
como tá tendo acesso à internet, acesso ao celular, então eles ficam perdidos. Meu Deus, será que isso é verdade? Será que esse vídeo tá correto? Será que esse ateu tá correto? Porque o ateu tá falando uma coisa aqui. Será que o ateu tá correto? Então fica muito perdido. Então a função do meu canal, como é uma função educativa, eu tento mostrar aqui. Lembrando que ainda essa semana eu vou ministrar uma aula para vocês só sobre a ideia de idolatria, dulia, né, e hiperdulia. Vou fazer uma que está muito em debate aí e eu vou mostrar isso em uma aula que é bom para vocês aprenderem a respeito disso. O que o católico pensa, o que é idolatria, o que o protestantismo pensa, o que é idolatria. Tá bom? Maravilha! Vamos ver se vai dar certo aqui? Deixa eu ver se vai dar certo. Eu acredito que vai dar, vamos ver. Primeiro eu clico aqui. Aqui. Nós temos esse relato antigo Isso. de que haviam Eu diminuo aqui. Lembrando, eu vou pôr o vídeo para rolar. E colocando o vídeo para rolar, vou ter que estar sempre interrompendo porque dá direitos autorais. Tá bom? Então sempre vou estar falando alguma coisa em cima do vídeo. Tá bom? Não esqueçam disso. Então vamos lá. Aqui é um ateu contra alguns cristãos, né? Esse modelo agora de debate. Eu sou fã desse modelo? Eu diria para você não. Eu não sou fã desse modelo. Por quê? Pode ver, tem um tempo para você falar e eles deixam o pau quebrar. É um batendo boca com o outro, um falando e não deixa o outro falar. Isso é improdutivo, gente. É uma confusão, uma brigaiada. E sempre tem alguns a respeito de vários assuntos. E esse é um ateu. Esse ateu aqui ele tem um canal gigante no TikTok. Se eu não me engano, ele tem um canal gigante no YouTube. Né? Os ateus têm esse canal gigante. Ele tem muita visibilidade. Essa pessoa que tem barba, careca, ele é um ateu. Ele tem um canal gigante. Então, o que eu for falar aqui, para não rolar processo, eu não tenho nada contra ele. Respeito ele, pessoalmente, porque eu, como sentido da religião, eu não vou ficar aqui ofendendo ele, não me cabe ofender ele, porque eu sou um cristão. Eu tenho que ser luz do mundo e sal da terra. Eu não estou aqui para ofendê-lo. Então eu respeito ele e a esposa dele, que eles têm um canal. Mas discordo da fala deles em vários momentos da internet, em vários momentos que eles falam as coisas assim. Que discordo. É um direito que eu tenho de discordar, entendeu? Mas eu não sou fã desse debate, porque muitas das vezes você tem um aparato acadêmico muito grande, mas de repente se a pessoa não deixa você falar, dá a entender que você está perdendo o debate. Porque eu vou dar um exemplo, esse barbudinho de óculos, eu esqueci o nome dele, vou ter que lembrar. Ele não sei se ele é doutor, está doutorando ou mestrando, se eu não me engano, em filosofia da religião. Ele é um filósofo da religião, ele é formado em filosofia. A filosofia da religião atual, hoje, ela tem vários debates. Há debate do relacionamento da liberdade humana com a soberania divina, o debate do problema do mal, a ideia dos mundos possíveis, várias questões. Envolve muita lógica, envolve lógica modal, envolve a teoria dos mundos possíveis. Tem várias perspectivas na filosofia da religião hoje em dia. E ele gosta muito, percebo, eu acompanho ele no YouTube eu não acompanho, mas acompanho ele no TikTok e acompanho ele no Instagram. Ele é um bom filósofo, ele tem bons argumentos. O argumento dele é dentro da filosofia da linguagem e filosofia analítica. Ele é muito bom em filosofia. É uma área, gente, muito criteriosa, muito específica. E ele tem um cabedal de conhecimento muito bom. Só que assim, o ateu tentou ficar toda hora interrompendo ele e não deixava ele falar. Não deixava ele falar. Isso é muito ruim, gente. Porque dá a entender que você está perdendo o debate, porque não está deixando você falar. Não, eu acho que qual era o correto? O ateu fazer toda a fala dele, aí ponto. E o cristão dá toda a argumentação. Se o ateu quiser fazer uma réplica, uma tréplica, né? E assim por diante, o cristão fazer a mesma coisa. Ponto. Um fala uma vez, o outro fala também, aí o outro fala mais uma vez, o outro dá uma resposta também. E ponto. E aí, quem está assistindo vai ver quem tem bons argumentos. Quais os argumentos mais fundamentados. Tá bom? Então, eu vejo isso, eu não gosto desse tipo de debate. Por isso que eu tô situando vocês, porque muitas vezes esses vídeos chegam para vocês no TikTok, chegam para vocês no Instagram e vocês não sabem o que tá acontecendo.
Tá bom? Então vamos lá. Esse debate ainda vai aparecer no YouTube, parece, mas pareceu que esse corte apareceu no Instagram para mim e apareceu no TikTok. Eu aproveitei para fazer uma, não uma análise, mas dar um caminho para quem está assistindo, tá bom? Porque quando você assistiu o vídeo inteiro, você vai entender mais ou menos como que funcionou. Então vamos lá? Vamos lá, Kleber. Bora lá. Nós temos esse relato antigo De quem? que haviam guardas na tumba. De quem? De algo que poderia ser facilmente evangelhos? verificado. Sim, os evangelhos podem ser tratados como Ele fala assim: temos relatos de antigos de que alguém viu a tumba, ele está falando do contexto da ressurreição de Jesus. E o ateu falou: de quem? Aí o ateu fala: dos evangelhos. E ele falou: sim, eles podem ser considerados fundamentos históricos. Sim. E hoje, os teólogos, os exegetas, os pesquisadores da Bíblia entendem que, sim, são fontes históricas os textos, os evangelhos. São analisados historicamente, não só teologicamente. Tá bom? Não só teologicamente, mas como algo fundamentado na historicidade. Por exemplo, você pega N.T. Wright, é um autor que olha para o texto como uma fonte histórica para pesquisar. E você pega Richard Balkan, a mesma coisa. Você pega Beverly Gaventa, a mesma coisa. Sabe? Então, a pessoa pergunta, que fundamento? Aonde? Os evangelhos? Sim, os evangelhos. É fundamento histórico. Vamos lá. Lembrando aqui que eu não estou fazendo esse vídeo para fazer chacota do ateu. Respeito o posicionamento dele, mas discordo. Mas eu estou aqui com muito respeito a ele. Bora lá. documentos históricos como Podem, qualquer outro documento. mas A eu gente está tô- aplicando mas- isso de historicidade a Exatamente, ele. mas eu quero saber quem são as testemunhas que Eu não viram. preciso citar nominalmente, você Não, está mas é que eu ignorando. Exatamente, ele não precisa citar nominalmente. O relato dos autores bíblicos já está falando que houve uma gama de pessoas que viram o ressurreto. E quem pode morrer por uma mentira? Entendeu? A questão que esses evangelhos, eles eram uma tradição oral, passou-se muito tempo uma primeira e segunda geração, e aí a comunidade que recebeu essa tradição oral, que foi lá e escreveu, a comunidade marcana. Então, só que o Richard Balkan questiona essa teoria. Ele diz que o que nós temos diante de nós ali, os evangelhos, é o testemunho das testemunhas oculares. O testemunho das pessoas que viram Jesus ressurreto. E que no Império Romano, se você lê esse livro da editora Paulo, você pode ler o livro, lê e discorda dele e debate com o Richard Dawkins. Não brigue comigo. Debate com o Richard Dawkins. O Richard Dawkins vai falar o seguinte, que no Império Romano, você dizer que viu alguma coisa, o testemunho dele era muito válido. Só de uma pessoa dizer que viu, era válido. Porque era cultural essa ideia. Então, quando aparecem os primeiros cristãos dizendo que viram Jesus ressurreto, levaram muito a sério a fala deles. Tá bom? Então, bora lá. Meu argumento, Não, o único não é, ponto é que tu tá é que citando basta os que oculares, seja mas a gente não sabe basta quem que são. As seja um pessoas podem evento acreditar, não pode ser facilmente uma pessoa- verificável. Exatamente o que o cristão está falando. Basta que seja um evento verificável que você pode dar validade para ele. Bora lá. Para que nós Mas levemos verificado por quem? adiante Quem verificou? as pessoas que viviam naquela E época. quem Era foram um as pessoas local que viviam público, naquela essas época? pessoas Quais poderiam escreveram verificar. relatos sobre isso? Os cristãos escreveram, os evangelistas escreveram. O que você deve questionar é: eles escreveram muito tardiamente ou foi um texto já próximo do evento? Aí é discussão. Aí é discussão acadêmica. Aí beleza. Você pode colocar isso em xeque. Ok. Mas até quem escreveu, por que escreveu, já não é discurso teológico acadêmico. Não está no âmbito acadêmico. Existiam Quais ou não. escreveram relatos Mas não sobre isso? precisa, você está ignorando meu argumento de Não, novo. mas é que Falácia tá. de espantalho. Não é uma frase de espantalho. É Eu tô sim, dizendo eu estou assim, dizendo que não. Eu não sei se era falácia do espantalho, mas que ele estava usando a artimanha de quem escreveu, por que escreveu, quando que escreveu. Esse argumento de ficar fazendo várias perguntas ao mesmo tempo e não deixando você falar, é um jeito de se argumentar. Aliás, é um jeito de se defender. E eu não gosto muito. Porque é muito sem educação, com todo respeito ao ateu. Você fica atropelando a pessoa, deixa a pessoa falar. É igual aquele ateu lá, o chinês, japonês, coreano, não sei como que é o nome dele. Ele não deixa você falar. Você tá argumentando, ele tá interrompendo você. Porque ele quer te encher de informação. E, gente, informação não é teologia.
Informação não é historicidade. Informação você não está no campo científico. Você só está dando um monte de informação. Como que você vai fazer com essa informação que é conhecimento? Então, esses ateus da internet, o problema é que eles não deixam você falar. Tenha humildade, deixa a pessoa falar. E se você tiver um bom argumento e refutar o cristão? Pode acontecer? Pode acontecer. Você acha que não pode acontecer que um ateu chega aqui e mostre um argumento bem elaborado? Possa ser que eu não tenha resposta. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que você não deixa a pessoa falar, fica difícil. Porque esse que está debatendo esse cristão, ele é preparado. Ele é estudioso da filosofia da religião, ele lê inglês. Eu sou um panguão no inglês. Ele lê inglês, as obras em inglês, que a maioria das obras da filosofia da religião está no campo do. Tá em inglês. Essa que é a verdade. Então tá em inglês, gente. Então. Só que não deixa ele falar, dá a entender que ele é um panguão, dá a entender que ele não é bom no que faz. Eu fico bravo com esse tipo de debate que eu não gosto. Mas vamos lá. Não precisa, você está perguntando quem precisa falar sobre espantalho em sua essência. Não é, a gente precisa ter relatos externos que comprovem não a veracidade de um texto não de precisa. preferência. Ele está dizendo assim, não, precisa de relatos externos. Assim, a gente tem alguns relatos externos, mas ele não vai levar em conta. Ele está dizendo que aquela ideia de ressurreição nós não temos um relato externo. É necessário para que dá mais evidência? Daqui a pouco o filósofo da religião vai dizer, não precisamos, e é verdade, não precisamos. Se for um relato, dos autores do evangelho, o relato for válido, já está bom. Se o argumento for bom, já está ótimo. O problema é que ele quer mais relatos. Daqui a pouco vamos chegar aí, vamos lá. Não pode só se basear no texto por conta própria, um texto que tem fim teológico e não... Nem necessariamente fim só teológico. É inegável que os autores bíblicos tinham uma intenção teológica para escrever tal coisa. Ele tinha um Deus em mente. Realmente, aí eu concordo com o ateu, mas será que só era um fim teológico? Não necessariamente. Você acha que Lucas, ao descrever certos locais geográficos, eventos históricos, colocar Jesus num determinado momento da história, ele tinha um intento histórico ali. Então não é só... lógico, ninguém nega que Lucas não é um historiador nos moldes contemporâneos. Realmente, nos critérios contemporâneos de história. Que não é minha praia. Lembrando, eu não sou um grande historiador, pelo menos tem uns historiadores aí muito fera. Não é muito a minha praia, mas, lógico, eu sei que os historiadores têm uma metodologia, tem um método de se fazer história. O Lucas não trabalha com esse método. Mas também seria anacronismo, eu exigir isso do Lucas, sendo que o Lucas não é nesse período que nós vivemos. Mas, assim, que ele, para o momento dele, para a época dele, ele fez história. Tá bom? Vamos lá. Histórico. Isso pode ser condição suficiente, mas não é condição necessária. Isso não é uma condição necessária, metafisicamente. Não necessariamente você tem que ter vários relatos. E aí eu concordo com o filósofo da religião. está aplicando erroneamente o critério da atestação múltipla. É o erro que ele está falando da atestação do critério critério múltiplo. Que o Bart Ehrman, que é um grande estudioso do Novo Testamento, e que se tornou agnóstico, mas para mim ele é ateu, ele não acredita na existência mais de Deus. Mas se diz agnóstico. O Bart Ehrman é um grande estudioso, erudito, de nível gigante, gigante. É um dos melhores da atualidade. Mas o Bart Ehrman usa um critério dizendo que tem coisas que só o evangelista mencionou, o Mateus, e o outro só o Lucas. Então ele fala que teria que ter mais evidências externas. E o William Craig, grande grande apologeta, grande filósofo da religião, ele vai dizer que não necessariamente. Desde que o argumento seja contundente, não precisa de ter várias evidências externas. Então, o que o Craig denuncia o Bart Ehrman é que ele está utilizando de forma incoerente. Vou repetir aqui para você. é o erro que o Bart Ehrman comete, o que já foi denunciado, por exemplo, pelo William Lane Craig. Tu vai então fazer o mesmo, Por exemplo, pelo comete, o que já foi denunciado. É o erro que o Bart Ehrman comete, o que já foi denunciado. O critério da atestação múltipla. É o erro que o Bart Ehrman comete. É o critério da atestação múltipla. Você tem que ter múltiplas informações para dizer que aquilo foi um evento verdadeiro. E o Craig fala, não, o Bart Ehrman está errado, não necessariamente. E ele está usando de forma negativa, sendo que essa atestação múltipla, você tem que ser usado de forma positiva. Vamos lá. O que já foi denunciado, por exemplo, pelo William Lane Craig. Tu vai então fazer a mesma crítica para os outros, vai dar o mesmo benefício da dúvida para outros textos sagrados que existem? Se eles tiverem boa fundamentação com base nos indícios de historicidade, eu daria... Então,
Ele falou, você vai dar para os outros escritos? Sim, você usa o mesmo critério. Usa o critério para o cristianismo e para as outras religiões também. Ele está sendo honesto intelectualmente. Então tu consegue acreditar nos mormons, por exemplo? Só que eu acho que eles não têm essas boas fundamentações. Não, eles... E eu concordo com o filósofo da religião. O problema dos mormons é que eles já não tem boa fundamentação. Aí o ateu vai falar, não, mas teve 4 pessoas que disseram que viram o anjo. Viram o anjo. Já é diferente, gente. Paulo diz que no momento que ele estava vivo, tinha 500 pessoas que, não necessariamente, tinha muitas pessoas que viram Jesus ressurreto e testificava isso. E morria por causa dessa informação. Já é muito diferente dos mormons. 4 pessoas escondidas num local que viram esse anjo e não dá para ter comprovações. Entendeu? Olha aí, ele vai tentar usar isso contra o filósofo da religião. Sabe quanto eles têm? Eles têm 4 testemunhas que assinaram, que disseram que viram o anjo Moroni, 11 testemunhas que disseram que viram as placas de ouro. Tu tá confiando em testemunhos oculares. Você tá falando eu de tô algumas falando pessoas testemunhas isoladas, oculares. enquanto eu tô falando da condição de testemunhas Mas quem que são estavam as envolvidas. Você vê, e é verdade, ele está falando de testemunhas isoladas. Nós estamos falando de testemunhas no cristianismo, testemunhas públicas. Pessoas que não só viram a placa e depois, eu vi, você viu também, eu vi. De um outro período que não era a nossa cultura, na cultura romana, dizer que viu era muito sério. Você poderia sofrer uma pena dizendo uma mentira. E quem morre por uma mentira? Ninguém morre por uma mentira. Então, existiu muitas pessoas que estavam vivas até na época de Paulo que dizia, eu vi Jesus ressurreto. E eram pessoas públicas. Tá? Então, assim, não usa-se o mesmo critério, mas o resultado não é a mesma coisa quando você compara cristianismo e os mormons. Não é a mesma coisa. Todas na Mas sociedade quais que de forma testemunhas? geral poderiam Tu não tá me consultar. dizendo quais são as testemunhas, que a gente não sabe nem se elas existem. Interessante que você citou os mormons. Eu achei muito inteligente, porque eu entendi. Eu não achei inteligente citar os mormons. Eu achei uma artimanha, ao meu ver, falaciosa. Com todo respeito. A sua lógica, o seu silogismo. Os mormons também têm uma história e tem testemunhas, e é uma história até que na ortodoxia cristã nós tratamos como secundária, como movimento. Não é que tratamos com secundária, é que ele nega verdades da ortodoxia cristã. Os mormons negam verdades essenciais. Entendeu? Eles não acham que Jesus é Deus, por exemplo. Então, assim, ela nega verdades essenciais. Se nega verdades essenciais, não são cristãos. Como uma seita, um movimento Reformista. Isso, Não é um movimento reformista. Tempos atrás se utilizava o termo seita, né? É um movimento que não é cristão, porque nega verdades essenciais da fé cristã. Eu não gosto de usar o termo seita, porque seita é meio pejorativo, mas é isso. não diria reformista, mas um movimento fora do movimento cristão, por mais que ele se titule. Assim como os adventistas, né? Aí, o que ele fez? Ele foi maldoso. Ele foi lá e falou, assim como os adventistas, vocês consideram aceito como os adventistas. Porque tinha um adventista lá. Pelo que eu percebi, tinha um adventista lá. Ele jogou os cristãos como adventistas. Olha, se ele falar assim como adventista, fala, na maioria dos cristãos entende que o adventismo é seita, porque eles negam algumas verdades. Eles negam. Eles falam que Jesus é Miguel. E eles colocam, eu não diria usar esse critério, mas progressivamente colocar o Ellen White no mesmo patamar que a Bíblia já é complicado também. Entendeu? Porque para o conservadorismo teológico protestante evangélico, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada, inerrante, palavra de Deus. Já o livro dos Mormons não é inspirado, inerrante. Os escritos de Ellen White não é inerrante, inspirado. Então não dá para colocar no mesmo patamar. Entendeu? Mas ele jogou um contra o outro. Entendeu? Esse tipo de apelação é complicado. Porque joga você em contendas. Por isso que eu tô fazendo essa reação, eu falo até com todo respeito. Porque é complicado você viver na internet em mundos de ataque, né? Um atacando o outro, um batendo no outro. É complicado isso, né? Até reagir a vídeos é complicado. Eu vejo pessoas reagindo a vídeos zombando, dando risada, fazendo caras e bocas. Eu vejo uma pessoa na internet que faz umas caretas, tipo assim, sabe, zombando do outro. Gente, o outro é sempre o outro, o rosto do outro é sempre o rosto do outro. Ele tem os seus argumentos, ele tem a sua crença, respeite a crença dele. Entendeu? Por isso que eu falei que esse vídeo, essa reação contra o ateu é de minha forma respeitosa, mas eu tô no campo das ideias. E nesse sentido, eu acho que o
Não esse segundo agora, porque esse segundo agora também fala muita besteira. Mas o primeiro cristão, filósofo da religião, ele ganhou a argumentação. Tá bom? Olha aqui como terminou. Né? Então. O cara é mal, né, mano? Isso é top, mano. Mas vamos lá. Você viu? Ele jogou um contra o outro e ele ficou todo sem graça. É complicado isso. Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, um segundo vídeo? Vamos ver se eu consigo fazer um segundo vídeo. Vai então fazer a mesma crítica para os outros, vai dar o mesmo benefício da dúvida para outros textos sagrados que existem? Se eles tiverem boa fundamentação com base nos Esse vídeo eu já fiz a reação, peço desculpa. Vamos lá pro terceiro. Nós não podemos regredir infinitamente. Vamos lá. Voltando aqui. Vamos lá, vamos voltar. Alguém está reagindo ao vídeo do filósofo da religião. Vamos lá. Nós não podemos regredir infinitamente nos eventos passados. Se antes... Ele está mostrando aqui um argumento, se eu não me engano, ele está usando como base o argumento Kalam, se eu não me engano. Dizendo, a gente não pode voltar infinitamente aos eventos passados. Porque se nós voltarmos infinitamente aos eventos passados, o presente não existirá. Não existe esse presente. Mas nós podemos atestar que isso aqui é um presente. Então, em algum momento, o encadeamento de causas e efeitos tem hora que tem que parar. Entendeu? Tem que ter um início lá, tem que ter a primeira causa. Aquilo que Tomás vai chamar de causa, causante, incausada. Vamos lá. De hoje houvesse um número infinito de eventos no passado, então hoje nunca chegaria, porque não... Ele está dizendo que se houvesse um evento infinito, um evento infinito decorrendo por passado, nós nunca chegaríamos a um presente. Isso está dentro do escopo da filosofia da religião, da argumentação filosófica. importe quantos eventos... Leiam as obras do William Lane Craig, a apologética dele, ele explica isso, tá bom? Ou J.P. Moreland, ele também é um bom filósofo da religião. Se nós passássemos para tentar chegar no presente, ainda haveria um número interminável, infinito de eventos para acontecer antes de chegarmos no presente. Nos leva a concluir que a primeira causa deve ser atemporal. Exatamente. Porque se em algum momento essa causa tem que ter uma primeira causa, o que deu o pontapé inicial, essa primeira... o ser que deu o pontapé inicial, ele tem que ser atemporal, porque essa cadeia de eventos no passado se dá no tempo e no espaço. Então, quem deu o primeiro pontapé na causa, quem que causou a primeira causa, alguém tem que ser atemporal. Ele tem que parar além do tempo, mas tem que ter poder de intervir no tempo e no espaço, porque parte do pressuposto que ele criou também o tempo e o espaço. Mas como é possível causa do tempo se o tempo é preciso estar pressuposto para que haja uma causa? Você vê, aí esse camarada, não sei se ele é filósofo, formado filósofo, eu não sei se ele tem um déficit de pedagogia, mas a pergunta dele não dá para entender. Ele começa a fazer um enrosco de termos que você precisa lutar para entender. E vamos tentar lutar para entender o que ele quis dizer? Vamos lá. Haja uma causa. Então o questionamento é se haja uma causa. O tempo é preciso possível causa do tempo. Concluir que a primeira causa deve ser atemporal. Mas como é possível causa do tempo se o tempo é preciso estar pressuposto para que haja uma causa? O tempo está pressuposto para que haja uma causa. Sim, só que quem deu o pontapé na primeira causa, ele é incausado. Ele é a causa causante, ou seja, ele causou a causa, mas ele é incausado. Por quê? Porque ele está para além do tempo. Tá? Então vamos lá. Então o questionamento é se um Deus atemporal ele é adequado para ser uma causa. Que ela deve ser atemporal. Sim, ele é adequado. Um Deus atemporal é adequado. Ela deve ser imaterial, porque a matéria está sujeita ao tempo na medida em que tem movimento subatômico. Se Deus é a causa do universo e o universo é material, logo Deus comunicou essa matéria para o universo. Mas se Deus não é material, quem comunicou essa matéria? Ele viu que ele fez uma confusão, um jogo de palavras. Sim, ele é o criador da matéria. E ele que comunica essa matéria para o universo. Ou
seja, ele é o criador da matéria. Mas por ele ser atemporal, ele tem que ser imaterial. Ele sendo imaterial, criou a matéria. Porque ele é soberano sobre aquilo que ele deseja. Ele deseja algo e tem que acontecer. Não necessariamente ele tem que ser material para causar uma matéria. Vamos lá. A única saída é dizer que Deus criou algo intermediário entre ele e o universo. Isso aqui é a teoria do demiurgo. Deus criou algo intermediário entre Deus e o universo. Muitos gnósticos vão chamar Jesus de um demiurgo. Aquilo que Platão falava de um demiurgo, de um semideus que tem que fazer essa intermediação entre Deus e a criação do universo e colocar ordem no cosmos. Isso já foi refutado teologicamente, é uma fantasia gnóstica, não tem fundamento na realidade. E esse algo intermediário que comunicou essa matéria para o universo. Logo, seria esse algo intermediário que seria matéria. Mas aí a gente repete a pergunta: quem comunicou matéria para essa matéria intermediária? Então, você percebe que o filósofo está falando que não pode ter sucessões de eventos no infinito no passado. Mas justamente a pergunta dele cai na ideia de sucessões infinitas no passado. Quem é que causou a matéria? Quem é que causou a primeira matéria? Se ele é imaterial. Então ele vai jogando para o passado. Você percebe que ele cai num absurdo, nós chamamos de absurdo filosófico. Porque ele vai jogando num absurdo filosófico e não tem mais resposta. Porque ele vai fazendo um monte de perguntas, é aquela velha história. Deus é criador de tudo, mas quem é que criou Deus? Sabe? Caindo num absurdo, num loop infinito, coisa que filosoficamente é ilógico. Ora, foi Deus que criou, Deus foi a causa, logo foi Deus, mas ele não é material. Logo ele precisa de ter criado outra coisa intermediária entre ele e essa coisa. Não necessariamente, ele é imaterial e criou a matéria. Não necessariamente ele tem que ser matéria para criar algo material. Não existe uma necessidade metafísica que um ser imaterial tem que... Não, o ser material necessariamente tem que ser para que ele crie a matéria. Não existe essa necessidade metafísica. Ele está pressupondo isso filosoficamente. Mas eu discordo. Coisa intermediária para fornecer matéria para essa coisa intermediária e a gente vai chegar numa regressão infinita. Exatamente. Ele mesmo caiu na incoerência. Vai chegar numa regressão infinita que não tem. Ele vai chegando e esse é o argumento Kalam. Você tem que chegar, você tem que ter um início. A ciência, o modelo científico aceito, que é o Big Bang é um modelo, tá? A mais aceito, pressupõe o início do universo. As questões filosóficas da atualidade pressupõem o início das coisas, porque você não é um absurdo filosófico você ter uma cadeia de eventos ad infinito no passado. Não tem como, porque o presente não existiria. Exatamente o que o filósofo da religião demonstrou de forma brilhante argumentativa, e o outro começou a se enrolar, e ele caiu na mesma na falácia do ad infinito no passado. Mas tudo bem, vamos lá. De coisas intermediárias, e a gente vai chegar na conclusão derradeira de que ou Deus é material ou ele não criou o universo. E além disso, também tem que ser extremamente poderosa por ter causado todo esse universo que conhecemos. Mas o universo... Você vê, ele tem que ser atemporal, ele tem que ser imaterial e ele tem que ser todo poderoso. Por quê? Porque se ele tem poder, ele pode ser imaterial e criar matéria, porque ele é todo poderoso. O argumento cristão, ele tem consistência. Mas vamos lá. Ele só é algo grandioso e poderoso comparado às suas partes insignificantes como nós. Mas o universo comparado a ele próprio não é nem grandioso, nem pequeno, nem poderoso e nem... Na verdade, eu não entendi o argumento dele, não que eu tenha problema cognitivo. É que não faz sentido o que ele está falando. O argumento do filósofo da religião, ele está dizendo que tem que ser imaterial, tem que ser atemporal e tem que ser todo-poderoso. Se você pressupõe um ser que tem todo o poder, lógico, segue-se que as outras coisas não têm poder. Só um ser todo-poderoso tem poder. E se ele tem todo o poder, ele pode, sendo imaterial, criar a matéria, criar o tempo e o espaço. Por isso que Tomás dizia, ele é causa causante e incausada. Filosofia da religião não é minha praia, mas eu leio bastante, pesquiso bastante, como
na área da filosofia da religião. O de cima, ele é mais especialista na área, é a praia dele. Ele manja mais. Por isso que eu falo aqui, gente, na teologia, na filosofia e na ciência da religião, tem gente que manja mais que você. Faz parte do jogo. E isso não me ofende em nada. Eu fico até contente de saber que tem gente que é muito mais inteligente por aí. Por quê? A partir do momento que ele fala, eu aprendo com ele. É só uma pessoa muito ignorante que não quer aprender com o outro. Tem que ser muito ignorante. Agora, quando você está aberto ao conhecimento, gente, é um leque de possibilidades na tua frente. Então, o barbudinho lá de cima, na parte de cima, é um filósofo da religião que eu aprendo muito com ele, porque ele é um bom, ele é bom na filosofia da religião. E ele é um estudioso da área. E eu gosto muito de filosofia da religião, leio bastante, mas ele sabe se expressar melhor na argumentação. E eu gosto da argumentação dele. Tá bom? É nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro vídeo. Vamos, Kleber. Bora lá, bora lá. Vamos lá. O nome de Deus. Ó, vamos lá. Começou mais um vídeo do TikTok. Bora lá. O nome de Deus, originalmente em hebraico, são 4 letras. Olha, até aí tá tudo bem. Ela vai fazer uma saladinha, né? Como todo vídeo de TikTok, corte de TikTok, ela vai fazer uma saladinha. Até aí ela tá bem. Tá top. Top. Beleza, ela tá dando um bom argumento. Por mais que se perceba que ela não é teóloga, mas ela tá dando um bom argumento. Até aí, mas vamos lá. YHWH. É um tetragrama que não tem como pronunciar essa fala. Não é que não tem como pronunciar, tá? Esse negócio, não tem que pronunciar. Não, ela se perdeu ao longo da história, a pronúncia, porque eles tinham o nome como sagrado, então você não falava toda hora o nome. E quando teve também o período do grande exílio, do exílio, a pronúncia também, tanto é que o hebraico foi se perdendo e começou a se falar o aramaico. Então, se perdeu na história. Não é que ninguém não tinha como pronunciar, não sabia como pronunciar. As pessoas pronunciavam o tetragrama. Mas ao longo da história se perder, você não consegue saber como era a pronúncia. Você poderia pronunciar Yahvé, Yarvé, Yahweh, sabe? Depende, mas assim, não dá pra saber. Então quando você fala não, aí você vê gente na internet, não, a pronúncia era desse jeito. Não, a pronúncia era desse jeito. Desconfia, porque não tem como saber a pronúncia. Tá bom? É mais ou menos isso que ela tá dizendo, mas ela não é, ela tá errada ao dizer que não dava pra saber a expressão. Dava sim. No Brasil, nós chamamos Yahvé. Colocou a vogal. Se fôssemos... Pegou as vogais e tudo mais, por causa de Adonai, colocou lá, ficou Javé, Jeová, tá bom? Mas é a mescla do tetragrama com Adonai, tá bom? Isso aqui todo mundo já sabe, gente. Não preciso dar aula aqui, mas todo mundo já sabe. Muita gente aqui vai nos debates do César Cavalcante, dos hebraístas da internet. Todo mundo já sabe disso, não vou ficar aqui enchendo linguiça. Mas todo mundo já tem a consciência disso que eu acabei de falar. Pronunciar esse nome, sabe como seria? A respiração. Então, parece bonito o que ela tá falando, mas não tem base na história, na Bíblia, na exegese. Não é que era respiração. Quem diz mais ou menos isso, eu esqueci o nome daquele, um teólogo meio liberalzão que se perdeu ao longo do caminho, esqueci o nome dele. Ele tem vários livros lançados, há muito tempo atrás, os vídeos dele bombavam na internet e tal. Não é o tetragrama que é a respiração, é a expressão rua, porque o rua é respiração, Deus respirou nas nossas narinas, é nesse sentido, tá? Mas aí alguns místicos judeus que é adepto dessa ideia, não é a ala mais conservadora do judaísmo que aceita essa ideia, tá bom? Então é a ala mística do judaísmo. Então não é a questão do tetragrama, é a expressão rua, ou ruá de Deus. O vento, o sopro, a respiração e assim por diante. Olha que incrível. O Criador sopra o fôlego de vida e que a gente... Você vê que ela se enrolou. Ela falou do tetragrama e depois falou o Criador sopra. Soprar aí é o ruá, é o vento, é o sopro, é a respiração de Deus na nossa narina. Por isso que o homem é bazar, corpo,
que recebeu o sopro, o ruá de Deus nas narinas, e ele se torna nefesh. Ele não recebe uma nefesh, ele se torna nefesh. Ele se torna um ser vivente. Por isso que o homem é uma unidade indissociável entre sopro de Deus, ruá de Deus e bazar. E ele se torna um ser vivente, uma alma vivente, um nefesh, nesse sentido. Tá bom? Não que ele recebe uma alma que fica dentro dele. Era assim que a antropologia bíblica, a antropologia do Antigo Testamento, os hebreus entendiam a ideia de ser humano. Muito diferente do pensamento grego, que é dicotômico, tricotômico, divide o corpo em corpo e alma, ou o corpo, alma e espírito. Essa ideia de dicotomia, ela é muito mais grega, platônica, do que propriamente da antropologia bíblica. Influência helênica, influência filosófica. Principalmente dos neoplatônicos, Próclus e Plotino, das religiões órficas, ali do período grego, nesse sentido, tá bom? E os gnósticos, que vão difundir cada vez mais essa ideia. Tá bom? Vamos lá. Te leva com a gente na ponta da boca até a gente ir embora dessa vida. Bonito, né? Mas Porque o Antigo Testamento dizia, ele sopra na nossa narina, nós se tornamos ser vivente. Quando nós morremos, o sopro, o espírito, o ruá, o fôlego de vida volta para Deus que o deu, e o corpo volta para a terra, de onde ele veio, porque ele é pó e volta para o pó. Essa é a ideia da antropologia bíblica do Antigo Testamento. Essa é a ideia de homem que tem no Antigo Testamento. Tá bom? Nesse sentido. Tá bom? Depois vou fazer uma aula só sobre isso. Eu vou dar uma aula sobre purgatório, e aí nós vamos falar muito sobre isso. o problema é que isso não é verdade. Ela até começa certa, dizendo que o nome de Deus aparece formado por 4 letras. Exatamente. Esse TikToker, esse Instagramável, ele está correto, tá? Ela começa bem, mas depois falha. Hebraicas, Yod, Re, Vav, Re, que a gente chama de tetragrama. Mas na sequência vem o problema. Não é que esse nome não tem como ser pronunciado. Exatamente, é o que eu falei. Não é porque não dá para se pronunciar, é porque se perdeu ao longo da história a pronúncia. Na verdade, ele foi pronunciado sim, por muito tempo. O que aconteceu é que, ao longo da história, a pronúncia exata desse nome se perdeu, porque os judeus, por reverência, deixaram... Não é por causa de reverência, aí ele também errou. Foi por causa que não se pronunciava-se pouco, e quando houve o exílio, aí o hebraico não foi mais falado, e aí você tem o aramaico. É por causa disso, não porque por reverência. Isso aí é outra bobeira que se fala na internet. De pronunciá-lo. Eles queriam evitar quebrar aquele mandamento que proíbe tomar o nome do Senhor em vão. Então, sempre que eles se deparavam com o tetragrama, o que eles faziam? Preferiam dizer Adonai, que significa Senhor, ou Hashem. Na maioria das vezes era Adonai. Muita gente coloca o Hashem aí, mas é mais Adonai. Que quer dizer o nome. E o que aconteceu com o tempo? Como ninguém mais pronunciava, a pronúncia original se perdeu. Não porque fosse impronunciável, mas porque deixou de ser usada. Exatamente, deixou de ser usada e deixou de ser usada porque o hebraico não se falava mais. Ele se perdeu ao longo da história e aí começou a se falar o aramaico por causa do exílio ou pós-exílio. E aí, ao longo da história, os estudiosos tentaram reconstruir essa pronúncia e surgiram algumas hipóteses, como Yavé, Yahô, Yahu, enfim, são várias possibilidades. Mas a verdade é sim. Exatamente, Yavé, Yahweh, Yah, né? Depende muito da... Mas é tudo só tentativas, especulações linguísticas, tá bom? Ninguém sabe ao certo qual era a pronúncia original, porque ela se perdeu na história. Agora, essa ideia de que se a gente fosse pronunciar o nome de Deus, ele soaria como uma espécie de respiração, isso não vem da Bíblia, não vem da tradição judaica e também não vem da linguística. Não vem da linguística, não vem da tradição judaica, mas tem uma ala da mística judaica que aceita. Então, isso também ele está errado nessa informação dele. Séria. Isso é criação moderna. É até bonitinha, mas sem base nenhuma. Quer continuar aprendendo? Siga. Quer continuar aprendendo? Segue o professor Cleber Paixão, que aí você não cai nem no erro da moça de cima e nem no erro do moço do TikToker. Você não cai nem no erro
de um que só quer pegar fama, o outro que quer pegar rabeira, explicando, mas explicando de forma faltando várias informações. E aí, se você quer aprender teologia séria, técnica, acadêmica, segue o professor Cleber Paixão para mais informações. Lembrando, meu curso está em promoção, 2 parcelas de R$50. Você aprende teologia do mais alto nível, tá bom? É só me chamar, o WhatsApp agora está na descrição do vídeo, logo no começo, gente, logo no começo você vai ver o WhatsApp lá. É só pegar e acessar e me chamar e adquirir essa promoção que vai até o final de dezembro. Depois o curso aumenta. Pois bem, vamos ver se a gente consegue fazer mais um? Vamos, professor, bora lá, bora lá. A Igreja Católica, infelizmente, a Igreja Católica... Vamos lá, calma aí. Vamos lá, agora a questão da Igreja Católica. Vamos lá, vamos lá. A Igreja Católica, infelizmente, na época... Que época? Aqui ele vai falar mal do Natal. E sempre quando a pessoa quer falar mal do Natal, ele vem com papo de Igreja Católica. Eu vi um documento hoje que a primeira coisa que ele escreveu, falar mal da Igreja Católica. Tem base acadêmica? Não. Tem base teológica? Não. Tem base histórica? Não. Mas ele falou da Igreja Católica. Eu vou reagir a esse vídeo com todo respeito ao Igreja Católica, ao doidinho do TikTok, mas a pessoa que está em cima, ele é um arqueólogo, ele é teólogo, ele é acadêmico lá no catolicismo. Tem algumas coisas que ele diz que eu discordo, tá? Eu só discordo. E o jeito dele se expressar, as caras e bocas que ele faz, eu não gosto muito, eu acho uma falta de respeito. Mas é inegável que ele é muito inteligente. E é inegável que ele tem boa oratória, se expressa muito bem. E ele manja muito de hebraico, pelo que se percebe no debate, manja muito de hebraico e de grego. Então ele é um bom ele é arqueólogo, tá, gente? Então ele é historiador, sabe, participou de alguns debates por aí. Ele é um bom acadêmico. Eu nunca li um artigo dele científico, mas depois eu vou ver no artigo, no currículo Lattes dele, e depois vou ver os artigos que ele escreveu, eu vou ler. Porque é assim que funciona o mundo acadêmico, tem que ler os artigos. Eu mesmo tô começando agora a escrever hoje. Semana passada foi aceito um artigo meu. Quando sair aqui eu vou avisar vocês. Mas ele é muito inteligente, tá? E nesse caso o católico tá certo. Academicamente, teologicamente ele tá certo. E o judeu doido aí, o messiânico doido, tá falando baita de uma besteira. Mais uma vez, tiktokers falando besteira na internet. Vamos lá. Ela colocou datas sincretizando, ou seja, pegando algumas divindades de alguns países. Então alguns fazem uma conexão com Nimrod. Então, primeiro, ele não sabe definir o que é sincretismo religioso. Sincretismo religioso não é... O cristianismo não houve sincretismo religioso e a Igreja Católica também não fez sincretismo. Sincretismo é quando você mistura religião com religião. Você pega algo religioso e coloca no seu escopo religioso. Aí você faz essa mistura. E aí isso é sincretismo. Tá? Aí ele vai falar no tal do Nimrod e tudo mais. Isso é uma história pra boi dormir. Foi escrita por um testemunho de Jeová, um livro de um testemunho de Jeová lá nos Estados Unidos, que se perdeu, mas alguém pegou a história muito bonitinha, inventada da cabeça dele, e colocou, quando a internet surgiu, colocou na internet. Mas, gente, não tem base acadêmica, escriturística, teológica, em nada. Nada, não tem nada a ver com Nimrod. Nimrod é lá no Antigo Testamento. É muita besteira. Essa é uma história fanfarrona que os messiânicos, os judeus messiânicos, os ateus utilizam muito. Gente, toma cuidado. Muitas das vezes a pessoa quer atacar o Natal e ele quer falar contra o Natal, mas ele usa um argumento do ateu. Aí o ateu fala, nossa, valeu, crente da congregação. Obrigado por usar o meu argumento. Né? Eu vi um documento hoje que tudo que ele escreveu é o que os ateus escrevem. Se um ateu ler ou um crítico da CCB ler, vai falar muito obrigado. Obrigado. Obrigado por fazer o meu papel. Gente, toma cuidado com isso. Tem coisa que não dá, gente. Não queira falar uma coisa que vocês não conhecem. Não queira escrever coisa que vocês não são formados. Eu vi um documento hoje de uma pessoa que nem formada é, não tem nada, não sabe nada de teologia, mas escreveu um documento. Gente do céu, é um absurdo. Mas vamos lá. Nimrod, que era o rei ali da região do Oriente na época. O quê? Nimrod, gente, é um personagem que aparece ali em Gênesis. Exatamente, aparece em Gênesis ali na passagem da questão da Torre de Babel. O cara quer ver... Porque de onde ele tirou isso? De um livro doido, de um xarope doido, que escreveu um livro lá nos Estados Unidos,
e de um testemunho de Jeová que escreveu essa bobeira aí pra falar do Natal. Misturou Nimrod com símiles, com um monte de uma salada terrível. E eu vi até uma TikToker muito famosa, que tem trilhões de seguidores. Essa TikToker falou essa história, sem base bíblica nenhuma. Um monte de gente curtiu, um monte de gente comentou e falou um monte de besteira. Gente, é um absurdo. Vamos lá. Antes da Torre de Babel, Gênesis 10, Gênesis 11, seria o primeiro grande rei da humanidade, da região do Oriente Médio. Mas nessa época não tinha nada de igreja católica ainda. Isso é muito antes do culto. Exatamente, tem nada a ver com a igreja católica. Ah, é o Nimrod, que não sei o quê, vai fazer uma salada para chegar numa teoria só para atacar o Natal. Olha como que o diabo é astucioso. Olha como que o inimigo é astucioso para guerrear contra o cristianismo. Greco-romano, tinha lá no Império Romano. Tá fazendo uma salada histórica tremenda. E aí quem tá comentando aqui é um historiador acadêmico, ele é arqueólogo. O camarada tem titulação. E entre o camarada que tem titulação, eu fico com o camarada que tem titulação. Não com o doido da internet, o judeu messiânico doido. Gente, toma cuidado. Nimrod faleceu, a sua esposa plantou uma árvore no seu túmulo e passou a deixar presentes nessa árvore. A propósito, ele está pegando tudo isso aqui de uma teoria do século XIX, de um aventureiro aí que escreveu um livro sobre Nimrod, mas uma novela, basicamente, que é Alexander Hislop. Inclusive, fui até pesquisar para ver de onde ele tirou essa teoria, né? E cheguei nesse cara que escreveu The Two Babylons, em 1850. Então, ele pega um livro que é um romance, que não tem nada... Você entendeu? E esse romance que ele escreveu vai chegar num livro de um testemunho de Jeová que vai usar isso como argumento contra o Natal, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Entendeu? Aonde vai chegar? É um absurdo. Não ver nada histórico, nenhum documento, e leva para esse podcast posando de inteligente só por usar uma roupa de judeu. E as pessoas passavam onde estava a sepultura de Nimrod e também deixavam presentes. E a questão da árvore não tem nada a ver com o Nimrod, gente. A árvore de Natal foi um costume, de uma tradição luterana, entre os luteranos. Tem gente que fala que até é católico. Eu não sei se o arqueólogo vai mencionar aí, mas é de uma tradição luterana, se eu não me engano, ali na Alemanha, eles faziam uma encenação sobre algumas passagens da Bíblia, e uma delas era a queda humana. Então tinha uma árvore da vida e tinha a árvore do bem e do mal, que o símbolo do fruto era uma maçã. Daí vem a ideia de maçã como fruto proibido, porque a Bíblia não fala do fruto proibido. E essa tradição tinha a árvore da vida. Então, nessa ideia de árvore da vida, de enfrentar a árvore, de ter uma estrela, tal, vem daí de uma tradição luterana lá na Alemanha, uma região da Alemanha. E não tem nada a ver com o Nimrod, não tem nada a ver, sabe? Umas coisas assim meio doidas, gente. E nem com o catolicismo tem a ver. Mas, tudo bem, vamos lá. Eu não sei se o católico vai tentar inserir a árvore no contexto católico. Aí eu já discordaria dele. Eu tenho uma informação, tem até... bibliografia, depois alguém quiser me pedir, tem uma bibliografia mostrando isso, tá? Que tem a ver com o luteranismo. Os pagãos adoravam a Nimrod no dia 25 de dezembro, que é o solstício. Não tem nenhum registro de culto a Nimrod na história também. Isso é tudo dessa novela que ele leu. Exatamente, não tem nenhum contexto histórico de culto a Nimrod. Isso é uma invenção dessa novela, século XIX, e que depois foi contado num livro de um testemunho de Jeová lá nos Estados Unidos, e que alguém pegou essa história e quando a internet surgiu, jogou na internet, e aí vem atacando o Natal até o dia de hoje com essa história do Nimrod, que morreu, que teve a árvore, aí vai incluir as símiles, aí depois vai falar do culto ao sol, Deus Sol, no solstício de inverno, aí começa a baboseira. Vamos lá. Quando Roma, na pessoa de Constantino e outros, invadiu determinados lugares, e principalmente os bárbaros... Saiu da Mesopotâmia e foi pro norte da Europa. E saiu de um lugar e foi para outra região. Do nada, um salto histórico gigante. Aí ele vai lá para Constantino. Tem nada a ver com o Natal, mas vamos lá. Claro, não, essa data também coincide com o nascimento do... Primeiro que o padre da igreja, Hipólito, já falou do dia 25 de dezembro, antes de Constantino sequer nascer. Os pais da igreja já falavam de uma certa data de 25 de dezembro. É esse que é o problema. Eu falo isso pra todo mundo, as pessoas ficam usando o argumento ateu e de gente doida na internet, mas não sabe que tá dando força mais pro adversário do que propriamente pro cristianismo. Então a gente tem registro dessa data muito mais antiga, coincide inclusive com a data da concepção de Jesus. A concepção de Jesus seria dia 25 de março, que é a data da morte de Jesus, algo que aconteceu também com Moisés. Então é uma forma de Deus mostrar o caráter profético. Não sei se eu concordo com ele. Eu sei que a possibilidade de que Jesus nasceu foi entre julho
agosto e setembro, nesse período mais ou menos que ele nasceu, tá? Não, mas ele é um historiador, ele acha que ele identifica como março, mas tudo bem, vamos lá. Da vida de Jesus. E que ele tenha nascido justamente no solstício, ou seja, naquela data em que a partir daquele dia o sol só passa a aparecer mais. Da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a luz para nós quando ele nasceu. Então não tem problema. Outra coisa importante, quando os cristãos fizeram uma apropriação cultural, e eu vou dar uma aula só sobre isso, tá? E eles fizeram uma ressignificação, que é um outro termo técnico, ressignificar é dar um novo significado para essa data. Realmente os pagãos tinham essa ideia, o cristão dá um novo significado. Quando ele dá um novo significado, já deixa de ser festa pagã, se torna uma festa cristã. Tá bom? Já deixa de ser pagão e se torna uma festa cristã. E então é nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos adorar junto. Isso não tem documento nenhum também sobre a igreja dizendo que vai adorar junto. Tudo isso é invencionice do século XIX para frente. Não... Isso eu concordo com ele. Isso é tudo invenção, gente. Século XIX para frente, que não tem nada, não tem nenhum documento acadêmico, nenhum documento histórico, nenhum documento teológico que comprova essa teoria doida, gente. É fruto dessa novela do século XIX e que depois nos Estados Unidos alguém pegou essa novela e foi contada num livro de um testemunho de Jeová que ele queria atacar o Natal. E aí ficou a história. Tem um documento para provar o que eles estão dizendo, ao contrário, nós temos documentos para provar que essa data é anterior a Constantino. E aí entrou a árvore de Natal. E a árvore de Natal, inclusive, ela se popularizou mesmo no século XIX. Então ele diz que isso aqui foi uma decisão de Constantino. Nessa época ninguém fazia árvore de Natal. Ela aparece pela primeira vez lá pelo século XV, primeiro registro que a gente tem, na festa de Adão e Eva, que era no dia 24 de dezembro. Exatamente, a festa de Adão e Eva, né? Provavelmente numa região da Alemanha. Representava a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia seguinte vinha Jesus para redimir Adão e Eva. E ela vai se popularizando bem lentamente, só que ela só explode mesmo no século XIX, quando a família real britânica, na pessoa da Rainha Vitória, publica uma foto com uma árvore de Natal. Essa informação eu não tinha, e eu tendo a concordar com ele. Depois eu vou investigar, mas tendo a concordar com ele. Você viu que houve uma progressão houve um processo de assimilação cultural, mas começa lá no século XV, começa entre os protestantes, não tem nada a ver com o catolicismo a ideia de árvore de Natal. Por influência de cultura nórdica ali na corte. É só então que os cristãos passam a usar a árvore de Natal. Então, Constantino, do século IV, Nimrod, do terceiro milênio antes de Cristo, e a Rainha Vitória, acho que eles não fizeram um complô para fazer os cristãos adorarem. Eu também concordo, eu não acho que houve um complô de um camarada lá do antes de Cristo. Aí depois Constantino, século IV, depois a Rainha Vitória, sabe? Essa mistureba, essa salada, essa novela, ela tem um drama de estilo novela mexicana. Estilo novela mexicana, gente. Não pode, é uma invenção que não tem tamanho. E é falta de conhecimento histórico. E essas coisas é sempre para atacar o cristianismo. Mas o que mais me impressiona é que gente cai nessa bobeira. Por isso que o meu canal é sempre uma ideia de ajudar a igreja. Mas vamos lá. Terminou esse. Vamos ver se eu consigo fazer mais um. Vou reagir. Mais um, que é o último. Bora lá? Bora lá. Você fala grego? Vamos lá. Esse aqui é muito bom. Esse é o debatedor católico, debatendo com o Juan, que é um camarada do TikTok. Eu não sei se ele é formado em teologia. Não sei se ele fez curso de teologia. O que me parece que ele é autodidata. O que me parece, eu não tenho certeza. Não sei se ele tem uma formação técnica, acadêmica, teológica. Aí, o católico, ele é arqueólogo, teólogo, formado, entendeu? Se formou na Universidade de Jerusalém. É um outro nível. E aí tá tendo esse debate. Depois eu vou fazer outros vídeos sobre esse debate que teve. Só que eu não gostei da fala dele, que ele falou assim: você conhece grego? Você sabe falar grego? Qual a obrigação que uma pessoa tem para falar grego? Nenhuma. O grego koiné nem é falado mais. O grego koiné nem é falado mais. As pessoas... Você sabe falar hebraico? Você fala hebraico? Você manja de hebraico? Não necessariamente. A idolatria do hebraico e do grego. A idolatria dos originais. Se você saber hebraico e grego, você é gênio. Não necessariamente. Tem muita gente que sabe hebraico e grego, não sabe bulhufas de fazer teologia, de examinar teologia, de refletir filosoficamente, teologicamente. Então, assim, o negócio de saber grego e hebraico não quer dizer nada, gente. Toda vez que você vê alguém na internet falar, eu sei o grego, eu sou o grego, eu falo grego, você vai falar, exatamente, você fala grego, eu não entendo bulhufas o que você fala. Então, esse negócio de sabe falar grego,
Conhece grego? É uma falácia. Se alguém um dia falar pra mim, Kleber, você vai falar grego? Eu falar assim, ó, o grego eu não sei falar não, mas o português eu sei. E você sabe falar a língua portuguesa? Sabe falar? Sabe, entendeu? Então tem umas coisas meio doidas assim. Então o vídeo começa assim, olha, vamos lá. Você fala grego? Então, quando você for estudar grego, você mesmo vai ver os significados da palavra. Aí o Juan, em outra live, falou assim, quando você souber falar grego, você vai saber o significado da palavra. Ele tentou usar essa ferramenta do grego como uma arma. Só que usaram isso contra ele. Porque esse católico, ele sabe falar muito bem hebraico e sabe falar muito bem o grego. Aí te pegou. Qual a dica que eu dou toda vez que você for num debate? Nunca caia no jogo da pessoa. A pessoa vai puxar pro lado que ela é boa. Puxa você pro lado do que você é bom. Entendeu? Não caia nessas falácias. Ou nem vai no debate. Porque muitas das vezes você pode ser bom em alguma coisa e as pessoas te queimam na internet. Porque você falou uma coisa, eles misturam vídeo, faz uma salada e aí te joga na internet. E a internet, gente, não tem misericórdia. Ela arrebenta com você. Vamos lá. Uma coisa que eu te recomendo, estude grego ao invés de ler comentários dos outros aí. Beleza. Estude grego ao invés de ler o comentário dos outros. Eu discordo dele. Você pode ler bons comentários bíblicos e bons comentários de exegetas. Eu leio muito comentário de exegeta. Eu quero saber o que o especialista, o que o gigante na área escreveu sobre o assunto. Não tem... Você não é um autor, você não é ele sozinho. Ah, eu sei grego, eu vou ler aqui no grego, no original, e eu sei interpretar o texto. Não, você tem que montar no ombro dos gigantes para fazer boa teologia. Então monta no ombro dos grandes exegetas e vê o que os grandes exegetas falou daquele texto. Então tem que tomar muito cuidado. E não é assim que se faz exegese. Exegese você pode ler no original, fazer o exame exegético no original, olhar tudo certinho, mas depois você tem que ler os grandes comentários para ver se você chegou na mesma conclusão ou se aproximou dos grandes exegetas. Se não, é só uma teoria maluca da sua cabeça. Você não inventou. Você não pode falar algo que nunca ninguém disse. Você não é nenhum gênio para fazer um negócio desse. Então tem que tomar muito cuidado. E aí o Juan, com todo o respeito que eu tenho a ele errou nessa parte. Ele errou nessa parte. Ah, você sabe grego? Tem que saber grego para saber os originais. Não pode ficar lendo comentário. Entendeu? Grego. Então, me fala a diferença entre o caso genitivo e o ablativo. Ou seja, o camarada pegou ele. Ah, ele sabe grego? Você não sabe grego? Eu cairia na mesma falácia. Então qual é a diferença do genitivo e do ablativo? Se você não tiver com uma ferramenta de grego na mão, você não lembra. Porque isso é gramática grega. Gente, seriamente você tem que saber gramática grega? Tem gente que não sabe nem a gramática na língua portuguesa. Não sabe o que é um adjunto adnominal, adjunto adverbial, um adjetivo, um substantivo. Não sabe o que o verbo faz numa oração. O que é o sujeito oculto. Eu não estava num debate no WhatsApp, eu falei do sujeito oculto, o camarada não sabia o que era. Ah, mas isso não existe, que não sei o que. Você falou um monte de besteira. Então, assim, o camarada não sabe nem a gramática em português, quer falar da gramática grega. Aí o outro também cometeu a falácia. O que é a diferença do ablativo? Sabe? Pra que isso? Isso é teologia? Não, isso é briga de ego, de dois, gente que tá tentando se promover de forma arrogante. Que não tem nada de bom para o reino de Deus nessa discussão. Sabe, grego? Não. E você? Não. E hebraico? Também não. Gente, se alguém pergunta isso para mim, eu não quero nem saber do grego e do hebraico. Eu sei o básico necessário para fazer a exegese do texto e interpretar o texto. E eu monto no ombro dos gigantes para fazer boa teologia, porque é assim que se faz teologia. Aí os camaradas ficam inventando bobeira na internet, debatendo na internet com umas coisas que não tem fundamento nenhum. Oi? Me fale a diferença entre o genitivo e o ablativo. Não entendi. Aí o Luan, com todo respeito, ele começou... Eu não entendi. O que você falou? Eu vi que ele estava disfarçando. Eu acho que até eu disfarçaria, porque você não sabe de cor. Entendeu? E o camarada eu acho que sabe. Então por isso que ele se aproveitou dessa situação. Faz igual Jesus. Beleza. Eu respondo para você se você souber qual é a questão do ser em São Tomás de Aquino. Qual a peculiaridade do ser, a distinção do ser e do ente em Tomás de Aquino? Se você falar para mim, eu respondo para você do grego. Ah, eu não sei, eu também não sei. Então pronto, estamos empatados. Acabou. Faz a jogada de Jesus, eu respondo para você se você responder a minha. Então tem muita gente que fala assim, sabe grego, sabe não sei o quê.
Tem um monte de coisa que a pessoa não sabe também. Sabe a história do dogma? Não. Sabe desenvolver a respeito da doutrina? Também não. Então pronto. Você é bom em uma coisa, eu sou bom em outra. Estamos empatados. Glória a Deus por isso. Mas fica essa arrogância. Sabe grego? Você sabe grego? Eu não sei. Você é hebraico? Não. Não quer dizer nada, gente. Vambora. A diferença entre o genitivo e o ablativo. E que isso tem a ver com o debate? Tu estuda grego? Eu não sou um expert em grego, mas eu pesquiso muito. Entendi. Aí a pessoa zombou dele, fez um corte, grudou um vídeo com o outro, falou assim, eu não sei grego, mas pesquiso muito. Mas no outro vídeo ele fala, o que isso tem a ver com o grego? O que tem a ver com o debate? Ele não sabia falar. Você percebe que isso vai fazendo para fomentar a discórdia na internet. E a confusão. Por que eu fiz essas reações nesse vídeo? Eu vou começar a fazer mais reações. Para você não se perder nesse mundo que tem no TikTok, nesse mundo que tem no Instagram, de pessoas falando um monte de besteira, um monte de afirmação que não tem fundamento nenhum. Ninguém lê o livro, não bibliografia. Quando eu fui falar do paganismo agora há pouco no vídeo, eu tinha lido agora há pouco no dicionário de teologia do Lacoste. Eu tenho... De onde você tirou? Do Lacoste. Vai lá ler o dicionário, vai comprar, custa mais de R$200. Só que ninguém quer comprar, ninguém quer gastar dinheiro com dicionário teológico, né? Ninguém quer. Mas ficar dando opinião na internet, todo mundo dá. Esse que é o problema. Então é isso. Por isso que eu fiz essa reação, esses vídeos, para ajudar vocês a não ficar perdido aí nesse mundo de TikTok, teólogos do Twitter, como diz o Iago Martins e assim por diante. Mas daqui a pouco vai vir novas aulas, novas questões importantes pra gente debater aqui. Tá? Tudo que eu reagi aqui, todos os personagens, com todo respeito, com todo carinho, respeito a opinião de cada um, vocês têm todo o direito de discordar de mim, mas eu tinha que dar minha opinião, meu parecer a respeito desses vídeos. Gostou do conteúdo? Curte ele, compartilhe, se inscreva no canal, deixa um comentário positivo, tá bom? E se quiser estudar teologia comigo, me chama no WhatsApp, até o final de dezembro tá na promoção. Me chama lá no WhatsApp, eu explico com mais detalhes, tá bom? Deus abençoe vocês. #rumo a 50 mil manos, querendo Deus. Amém.